A lição que vamos estudar nesse vídeo está no livro Cartas e Crônicas, de Irmão X e Francisco Cândido Xavier. É a lição número 16 e ela se chama Belarmino Bicas. Depois da festa beneficente, em que serviramos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro a que nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido: bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, estimaria solicitar um favor. Ante a surpresa que nos assaltou, Belarmino prosseguiu: soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de confiar-lhe um assunto. Que assunto? Acontece que desencarnei com 58 anos de idade. Após 20 de convicção espírita, abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38 e, como sempre fora irracível por temperamento, organizei desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora uma relação diária de todas as minhas exasperações, apontando-lhes as causas para estudos posteriores. Os meus desconchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80, que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. E, exibindo curioso papel, Belarmino acrescentava: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, paciência, serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amuos. Explique ao pessoal da Terra que o mau humor também mata. Foi então que passei a leitura da interessante estatística de irritações, que não me furto a satisfação de transcrever. Belarmino Bicas. Número de cóleras e mágoas desnecessárias, com a especificação das causas respectivas de 1936 a 1956. Ou seja, Belarmino ele foi anotando tudo aquilo que se passava com ele em relação ao seu temperamento. Então agora nós vamos ver item por item o que é que foi que ele anotou nesse papel, como diz aqui Humberto de Campos, papel interessante de estatísticas de irritações. 1811, em razão de contrariedades em família. 906, por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. 1614, por altercações com a esposa, em divergências na conduta doméstica e social. 1801, por motivo de desgostos com os filhos, genros e noras. 11, por descontentamentos com os netos. 1015, por entrar em choque com chefes de serviço.
333 por incompatibilidade no trato com os colegas. 1012 em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas, em casos de pouca monta. 614 por mal-entendidos com vizinhos. 315 por ressentimentos com amigos íntimos. 1089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. 777 por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagem de ônibus, automóveis particulares, bondes e lotações. 419 por desavenças com leiteiros e padeiros. 820 por malquistar-se com garçons em restaurantes e cafés. 212 por ofender-se com dificuldades em serviços de telefones. 90 por motivo de controvérsias em casas de diversões. 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. 217 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. E para fechar, 901 por engano ou inquietações diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Total. E aí ele faz a conta do total desses 20 itens. 16.386 exasperações e inúteis. Durante 20 anos, Belarmino Bicas teve 16.386 exasperações inúteis. Esse, o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas. 16.386 dissabores, dispensáveis em 7.300 dias de experiência, de existência. E isso nos 4 lustros mais belos de sua passagem no mundo. Porque, iluminados pelos clarões do Evangelho redivido, cumpro-lhe o desejo de tornar conhecida a experiência que, ao nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades, embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino por mera invencionice de espírito loroteiro. Esse então é o relato de Irmão X e também de Belarmino Bicas. E por que é importante o estudo dessa história, dessa lição? Porque ela nos traz números e nos aponta um problema que muitas vezes ele fica encoberto na nossa caminhada, no nosso dia a dia, que é o do temperamento, da cólera, do azedume, da irritação. E no final da história, Humberto de Campos, Irmão X, nesse caso aqui, ele mesmo aponta isso, a importância do estudo dessa lição e de sua reflexão, quando ele diz: é tão importante, ao nosso ver, tornar conhecida a sua experiência, quanto às observações que previnem desequilíbrios e enfermidades. Durante 20 anos, 7.300 dias, Belarmino fez essa anotação. E não podemos nos enganar. Essa anotação que ele nos traz aqui, desses 20 itens, a mesma coisa que está aqui,
com relação à nossa vida, à nossa caminhada, às nossas atitudes, está registrado na nossa ficha kármica, ficha espiritual, registro akáshico. O que eu estou falando aqui, fazendo aqui, está sendo registrado em tempo real. E se um dia, quando eu não estiver mais no plano físico, no plano espiritual, eu intentar ver o que aconteceu nesse dia, nesse horário, eu poderei acessar o registro. Está lá gravado tudo o que está acontecendo em tempo real. Então, de hoje para trás, na minha caminhada, está tudo registrado. Do piscar de olhos à grande atitude. Tudo. Nesse caso aqui, ele nos traz apenas 20 anotações. De 20 anos. Mas ele viveu muito mais. Ele é muito mais do que só a experiência como Belarmino Bicas. Tudo está registrado. E aí, ele nos traz a atenção para o quê? Para os pequenos atos do dia a dia. Foram 16.386 exasperações inúteis. Durante 7.300 dias. Dividindo um pelo outro, nós teremos aí a média 2,24 exasperações por dia. Ou seja, todos os dias, durante 20 anos, todos os dias, Belarmino se irritou 2 vezes durante o seu dia, por alguma coisa. Todos os dias, de domingo a domingo, durante 7.300 dias, 20 anos na sua história. Ele não viveu só 20 anos, ele viveu 58. Então, esse número é maior, não são só 16 mil, é muito maior. Porque durante os 58 anos ele continuou sendo o que ele era. Não foram só os 20 anos. Mas aí ele deixa claro aqui, que aos 38 anos, ele se tornou um espírita. E começou a estudar, frequentar, etc., toda a rotina de um espírita. Palestras, estudos. E começou a anotar isso, aquilo. O fato dele ter se tornado espírita não evitou que ele perdesse 22 anos à toa. Ele desperdiçou 22 anos ao retornar ao plano espiritual como um suicida indireto. Ele mesmo diz aqui, suicida indireto. Conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80. Ele teria 80 anos de caminhada. 80. Desencarna com 58. Única e exclusivamente por conta de seu temperamento que foi destruindo, ele foi somatizando todas as irritações, cóleras no corpo físico. Esse corpo físico irá, naturalmente, reverberar no corpo espiritual. É uma coisa só. O que acontece no meu corpo físico acontece ao mesmo tempo no corpo espiritual. E a lição é importante exatamente quando a gente faz uma reflexão com relação à nossa caminhada. Durante 20 anos, todos os dias, por 2 vezes, ele se irritava com alguma coisa. Eu me irrito todos os dias com alguma coisa? 2 vezes num dia não parece ser muita coisa, né? 2 vezes só. A gente acorda 8 horas, 7 horas, 6 horas, 5 horas da manhã. Levantei às 5:30 e vou me preparar para ir ao trabalho.
para fazer o que eu preciso fazer naquele dia. Como é que eu me levanto? Claro, precisamos pensar nisso. Já levanto irritado? Ai, não quero ir. Já é uma irritação. Não desejo ir. Odeio o meu trabalho. Odeio o meu chefe. Já bateu a meta. Já está em 5, 6 irritações. Vou tomar um banho. Tomo meu banho, escovo os dentes, coloco a roupa, desço para tomar o café. Nesse período, me irritei com alguma coisa ou não? É um curto período. A gente está falando aí de 5 a 15 minutos. Não me irritei. Estou zerado, levantei tranquilo, me preparei, vou tomar meu café. Ok. De repente, o cachorro do vizinho começa a latir de maneira ensandecida. Primeira irritação do dia. Já foi. A primeira já foi. Vou trabalhar. Ou vou de transporte público ou vou de automóvel particular. A gente se irrita nesses locais, dentro do carro ou dentro do transporte público? Sim. Mas assim, fácil, né? Tô saindo com o carro, o cara dá uma buzinada e já começou. Tá buzinando por quê? Já foi 2. A gente está falando aí de 2 horas do dia. Já foram 2 irritações. Belarmino, durante o tempo, teve 2,24. A gente está abaixo da média dele. Já estamos em 2, estamos chegando perto, mas vamos lá. Então eu estou no ônibus ali e entra alguém com aqueles fones em que o som sai mais para fora do que para dentro e fica perto de você e ouvir uma música que você não gosta. Terceira irritação, já avançamos acima da média de Belarmino para aquele dia. Ou alguém pega o bendito celular e começa a conversar como se estivesse na sala dela. Sim, como se estivesse na casa da pessoa, dentro do ônibus. Falando alto, dando risada. Acontece isso. 4 irritações. Já dobramos a média de Belarmino. Chega no trabalho. Aí não vamos nem conversar sobre isso. Ao final do dia a gente está aí com 7, 8, 10, 15 irritações, porque é muito difícil. É muito difícil. E essas pequenas irritações são pequeninos ladrões que vão tirando da gente qualidade de vida, vão tirando da gente saúde física e saúde mental. Porque eu vou lá, levantei 7 horas, vou acessar as notícias do dia, entro num portal de notícias. Qual é a primeira notícia que eu vejo? É uma notícia boa ou ruim? Qualquer, tá? Qualquer noticiário. Vai ter lá uma informação boa, positiva, vai ter alguma falando de alguma coisa que não está legal. Do governo, da pandemia, de mortes, alguém morreu, assassinato, tragédia, guerra. Então a gente já começa o dia na dificuldade. Mas é claro, precisamos ficar informados e tudo bem. Começa aí o processo de peneira, de discernimento. Não é porque a notícia é ruim que eu vou me irritar. Não é por isso. A notícia é ruim, ponto. Eu preciso ficar distante disso. Conhecer, entender, estar presente com relação à atualidade das coisas, mas não me contaminar. Mas isso é muito difícil. É um processo. É um processo que a gente entra e vai se trabalhando. E aí os números de Belarmino são importantes, por quê? Porque a realidade dele é a nossa realidade. Não é uma realidade distante de um outro planeta, de um outro país, de uma pessoa que não tem relação com a gente. Tem total relação. Vamos olhar agora os números com mais atenção.
Foram 1811 contrariedades em família. Contrariedades. Alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma brincadeira que ele não gostou. 1811, que ele levou sempre para o lado pessoal e ele introspectou dentro dele essa contrariedade. Inútil. Isso é inútil. Ele se indispôs 906 vezes dentro da sua casa por questões de alimentação e higiene. Ele se irritou pela higiene e pela alimentação. Ele não está dizendo aqui que ele estava certo. Ele é muito claro quando ele diz aqui, exasperações inúteis. Inúteis. Então, por 906 vezes, ele se irritou por alimentação, questão de alimentação e questão de higiene. Isso acontece no nosso dia a dia, a gente se irrita. De repente, um filho que não tomou banho, ou não tomou banho direito, ou a higiene da roupa, a higiene da casa, a higiene do pet, a higiene. A higiene é fundamental. Mas como é que a gente trata isso? Orientando, conversando, com paciência, com tolerância. E não com irritação. Não pegando o sapato e lançando em cima do outro. Porque aí a gente já extrapolou e já explodiu. Alimentação, mesma coisa. Quantas brigas não acontecem na janta e no almoço? Ou no café da manhã? A hora que se reúne todos, um está lá meio azedo, o outro está com o fio desencapado. Briga. E importante agora, os espíritos atrasados preferem a perturbação quando ocorrem as reuniões. Eles preferem porque é mais fácil causar o distúrbio coletivo do que individual. Então eles colam ali na hora do alimento e começam a perturbar. Se a pessoa já está um pouco desequilibrada, ela é incentivada e aí precipício abaixo. Ele se irritou com a esposa por conta da conduta doméstica e social da esposa, 1.600 vezes. 1.614, mais precisamente. Ele se irritou pelo comportamento da esposa no ambiente social e doméstico. Desgostos com os filhos, genros e noras. Desgosto. Isso faz um mal absurdo dentro do ser humano. Foram 1.801 vezes. Estou desgostoso com meu filho porque ele fez algo, ou ele resolveu torcer para um time que é adversário do meu. Ou ele resolveu colocar um brinco, numa época em que quem colocava brinco era taxado de homossexual ou de maluco. Ou deixou o cabelo comprido numa época em que só mulher usava comprido. Ou a esposa que usou uma saia mais curta num evento social e tinha que ser uma saia mais comprida. O que ele ganhou com todas essas situações de contrariedade, de raiva? Nada. Entrar em choque com chefes de serviço. É o que mais acontece, né? 1.015 vezes. Incompatibilidade no trato com os colegas, 1.333. Nem sempre o colega de trabalho nos traz uma certa afinidade. Não. Existe ali, às vezes, uma diferença. Aquela história, o santo não bate. Isso acontece mesmo. E isso tem que ser tratado com naturalidade. Tudo bem, sinto uma certa divergência com o outro, não tem problema. Só não pode trazer a mágoa e a raiva e querer o mal do outro. Não. Não vou ficar neutro. Já é um começo. Já é um começo. Estou neutro. Não quero o mal dele. Não quero, não desejo. Já é o começo. 1.012 em virtude de reclamações a fornecedores, lojistas em casos de pouca monta. Coisa pequena, coisa boba. Ele vai comprar alguma coisa, se irrita com o vendedor. Falou alguma coisa, ou não falou, ou não atendeu, e aí já se irrita.
Ah, porque a caixa do supermercado pegou minha coisa e jogou. Ah, porque o vendedor... Ah, eu entro na loja e já vi um vendedor. Pois não, senhor, né? Já fico irritado. Tudo é irritação, tudo é azedume. Então, fica nessa situação de par e ímpar, né? Estou bem, estou mal. Estou tranquilo, estou intranquilo. Estou bem, não, agora eu estou azedo. Não, agora eu estou alegre. Não, agora eu fiquei azedo de novo. É uma coisa quase esquizofrênica o que o ser humano passa no seu dia a dia. Mal entendido com vizinhos. Como é difícil a convivência com o vizinho. Todos sabemos disso. Porque o comportamento do vizinho muitas vezes entra na nossa vida. E aí a gente vai fazer o quê? Porque ele tem a vida dele, tem as ideias dele, tem o comportamento dele, etc. E é um problema dele. E nós? Nós somos afetados. O barulho, o cheiro, as amizades dos vizinhos, etc. A família do vizinho, os carros do vizinho, os pets dos vizinhos. Como é que a gente faz? A gente tem que fazer o que a gente precisa fazer. Não buscar o atrito. Não buscar o enfrentamento, a guerra, a batalha. Aqui foram 614 mal entendidos. Que é natural, vai acontecer. Nós não vamos passar imunes nessa caminhada. Como santos, nossa senhora, não reclamou de ninguém, quis o mal de ninguém. Não. A gente às vezes anda por aí. E tem vizinho que é uma pedra no sapato. É verdade. E aí o que a gente pode fazer, muitas vezes, é nada. É aceitar aquilo, porque um dia vai passar. Acontece comigo isso. Comigo isso. Eu tenho situações em que eu não tenho o que fazer. Porque o sujeito está no direito dele. E aí eu tenho que simplesmente ter paciência e não querer o mal do outro. Não querer. Porque se eu tenho paciência e desejo o mal do outro, pode esquecer, vai entrar aqui no Belarmino. Vai entrar no caminho do Belarmino. Mas se eu tenho paciência e não desejo o mal do outro, eu estou trabalhando dentro de mim uma paciência nova, uma capacidade nova. Estou expandindo aquilo que talvez eu já tenha, tendo mais paciência e mais tolerância. Porque o enfrentamento às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Mas precisamos ter o diagnóstico desse enfrentamento. Porque, em geral, a gente mais perde do que ganha. Ressentimentos com amigos íntimos. Amigos íntimos, aquele que faz parte do círculo. Ficou ressentido com o amigo, porque ele disse algo, fez algo. 315. E aí a gente começa a montar dentro de Belarmino um arcabouço extremamente nocivo, de acúmulo de sentimentos podres. Ressentimento, reclamação, choque, descontentamento, desgosto, divergência, indisposição, incompatibilidade. O cara foi acumulando uma mochila de podridão que ele carregava nas costas. Melindrizante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. Melindre. Você convive com alguém que é melindrado a qualquer coisa a pessoa já fica bicuda? Já muda o humor?
E aí? Como é que a gente faz para lidar com essas pessoas? Porque vamos lembrar que as pessoas tinham que conviver com Belarmino dentro desse estereótipo. O irritadão, o melindradão. Tem alguém assim na sua vida? Aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. Naquela época tinha barbeiros e tinha alfaiates. Não era que nem agora que a gente vai numa magazine grande, numa loja grande e compra a roupa. Não, mandava-se fazer. A depender também da possibilidade financeira, lógico. E ele ficava aborrecidinho. Aborrecidinho. Desacordos com motoristas. Ah, que beleza. Passageiros desconhecidos em viagem de ônibus, automóveis particulares. 777 vezes durante os 20 anos ele se irritou no trânsito, no transporte público. A gente vê que existem motoristas que saem do seu carro para ir dar soco no outro. Eles saem dos carros para brigar. Você está dirigindo, você dá seta, você precisa entrar, a pessoa acelera o carro para que você não entre na frente dele. Dá para entender isso? É como se a frente dele fosse dele. Ele fosse dono daquela parte da rua. E na minha frente ninguém entra. Desavenças com leiteiros e padeiros. É aquela história da gente estar no mercado fazendo compras e aí desavença. 419. Mal-estar com garçons em restaurantes e cafés. De novo, indisposições, irritações. Ofender-se com dificuldades no serviço telefônico. Você se irrita com a tua operadora de telefone? Ou com a tua TV a cabo? Ou com a tua operadora de internet? É exatamente isso. Porque nada serve, porque são um bando de aproveitadores e... Lembrando, tudo isso aqui tirou 22 anos de vida no plano físico de Belarmino. Controvérsias em casas de diversões, 90. Casas de diversões, ele ia lá e ficava de briguinha. Porque não aceitava certas opiniões. Abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. Irritava ele o que o outro pensava a respeito da religião. Incompreensões com irmãos de fé, 217. 901 por engano ou inquietação diante de pesares imaginários ou perspectiva de acontecimentos desagradáveis. Então, por 901 vezes, ele ficou imaginando coisas que nunca aconteceram. Coisas desagradáveis, coisas que lhe traziam uma perturbação, ele ficava imaginando, nada disso aconteceu. Ficava prevendo o futuro, pensando em coisas imaginárias que nunca sucederam. Total 16.386 exasperações inúteis. 22 anos de vida perdido. Foi resgatado, estava trabalhando já na seara de luz, mas fez questão de passar essa informação a irmão X, e agora ela está aqui nesse vídeo para a nossa reflexão. Nós não somos santos, nem perfeitos, nem bonitinhos, nem com passado sem nenhuma sujeira, não. Mas já somos seres pensantes. Nós já detemos dentro de nós a razão, a inteligência, o discernimento, a possibilidade de entender o que eu posso ou não posso fazer, o que é melhor e o que é pior para a minha vida. A partir daí, eu já posso escolher. Azedume, melindre, irritação, isso tudo denota enfermidade da alma. E entender que essas 20
anotações de Belarmino, eu posso encaixar todas elas na minha vida. Todas elas. E eu posso, a partir desse estudo, mudar agora, nesse instante, o que eu sou. Deixar de ser irracível, deixar de ser melindrado, deixar de ser reclamão, reclama de tudo, nada tá bom, nada presta. Cuidado, cuidado. Sempre tem alguém em situação pior do que a nossa. Que se tivesse o que a gente tem, se sentiria um felizardo. Porque quando a gente mira aquele que tem mais do que a gente esquece aquele que tem menos do que a gente. Sendo assim, já passou da hora da gente acrescentar na nossa vida esse tipo de reflexão. Deixarmos o homem velho para trás e mudarmos o que nós somos. Para que a gente não retorne ao plano espiritual como um suicida indireto, um suicida inconsciente. Subtraindo da nossa experiência anos fundamentais que irão nos fazer falta. Para Belarmino foram 22 anos. E o que eu posso construir em 22 anos? Posso construir muita coisa. Fica o recado, fica a reflexão, para que nós possamos entender que o que aconteceu com Belarmino pode acontecer comigo e com você se nós não mudarmos a nossa maneira, o nosso ser íntimo, nossa essência espiritual. Muito obrigado, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.